Fala aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Pedro Sultano, professor de Biologia aqui da Fábrica D. A gente vai dar agora início ao nosso estudo de embriologia, né? Então, lembrando que embrio significa embrião e logia significa estudo. Então, na verdade, a gente vai entrar num bloco novo, tranquilo? A gente começa a ver agora o estudo do embrião. E se eu vou começar a falar de embrião, galera, é importante que eu volte lá no início para você entender como é que o embrião ele é formado, tranquilo? Para ver primeiro como é que eu vou ter a formação do zigoto e aí, posteriormente, desenvolvimento embrionário. Tranquilo? Então eu volto lá enquanto você ainda tinha aquelas células chamadas de gameta. Então, na verdade, eu tenho aqui um espermatozoide e aqui eu tenho um ovócito. Ah, professor, não é óvulo? Calma. Espermatozoide e ovócito. Então lembra o seguinte, esse espermatozoide aqui e esse ovócito, eles são resultados de um produto meiótico. E aí lembra que a meiose, galera, existem duas, meiose 1 e meiose 2. Meiose 1 tendo natureza reducional, meiose 2 tendo natureza equacional em termos de carga cromossomial. E aí, onde é que você viu isso aqui? Na aula de sistema reprodutor. Quando você viu reprodutor masculino e feminino, com certeza foi falado isso aqui sobre gametogênese, formação dos gametas. Tranquilo? Então, se a meiose resultou na formação do espermatozoide, o espermatozoide ele apresenta uma carga de haploide, ou seja, ele é N, apresenta metade do número de cromossomos da espécie, no caso a espécie humana, que seriam 46 cada célula. Então eu tenho 23. E ali eu tenho o meu gameta feminino. Lembrando que o gameta masculino e feminino são formados nas gônadas. Gameta masculino formado no testículo, gameta feminino formado dentro do ovário. Tranquilo? Liberado depois para a tuba uterina. Então o que vai acontecer? Lá na tuba uterina, que é antigamente chamada de trompas de Fallope, que você também viu na aula de reprodutor, eu tenho o encontro do espermatozoide com o gameta feminino. Mas quando eu olho o gameta feminino, galera, quem é o gameta feminino? É o ovócito secundário estagnado em metáfase 2. Lembrando que o ovócito secundário ele é produto da meiose 1. Então, se o ovócito secundário é produto da meiose 1 e a meiose 1 é reducional, esse ovócito secundário ele também é haploide. Agora perceba que o espermatozoide ele terminou toda a sua divisão meiótica para ser formado. O ovócito ainda não. Ele ainda está num processo de meiose 2. Então, vou falar de novo. O espermatozoide ele é produto de toda a meiose já terminada. Na verdade, quando eu faço meiose 1 e 2, eu termino lá com a minha espermátide. Essa espermátide sofre um processo de espermiogênese e eu formo o espermatozoide. Aqui não. Eu tenho o ovócito primário dando origem a um ovócito secundário, um glóbulo polar, que foi eliminado. E esse ovócito secundário inicia a meiose 2 para a metáfase e a mulher libera. Então, na verdade, o que a mulher libera não é o óvulo, o que ela libera é o ovócito secundário em metáfase 2. E além disso, você pode ver aqui que eu vejo duas camadas associadas a esse ovócito. Uma camada mais interna representada em amarelo e uma camada mais externa representada em rosa. A camada mais interna eu chamei de zona pelúcida, enquanto que a camada mais externa eu chamei de corona radiata, ou radiada, ou coroa também pode ser chamado. E aí, o que é essa zona pelúcida, galera? Zona pelúcida é uma camada de glicoproteína, beleza? E corona radiata é uma camada de células foliculares, beleza? Ou células de granulosa, que são aquelas células encontradas nos folículos ovarianos do ovário. Então o que acontece? Para que o espermatozoide fecunde esse ovócito, ele primeiro precisa passar pela corona radiata. E como é que ele passa pela corona radiata, que é essa estrutura rosinha? Através de uma enzima chamada hialuronidase e do movimento flagelar. Lembra que o espermatozoide tem uma cabecinha, um tronco aqui, né? E, que é uma peça intermediária, e o flagelo, que é como ele bate e vai nadando. Bom, qual é a ideia? A hialuronidase é uma enzima que degrada ácido hialurônico. E onde é que eu tenho ácido hialurônico? Entre as células foliculares da corona radiata. Então eu começo, a partir da minha hialuronidase, a degradar o ácido hialurônico presente entre essas células foliculares da corona. Agora, é só degradar o ácido hialurônico que eu passo pela corona radiata? É óbvio que não. Eu preciso degradar e ainda preciso também do meu movimento flagelar. Então, esses dois processos aqui garantem a passagem do espermatozoide pela corona radiata. Venci a corona radiata, o próximo passo é passar pela zona pelúcida. E aí, galera, eu preciso que você lembre o seguinte.
No espermatozoide existe um capacetinho nele que a gente chama de acrosoma ou acrossomo. O acrosoma ou acrossomo ele é uma estrutura derivada do complexo de Golgi e é uma estrutura rica em enzimas. Então qual vai ser a ideia? Quando eu quero passar pela zona pelúcida, ou seja, depois que eu já passei pela corona radiata, eu preciso passar pela zona pelúcida. Como é que isso vai acontecer? Eu tenho a interação do acrossoma do espermatozoide com receptores chamados de ZP3. O que é ZP, galera? ZP é de zona pelúcida. Então, quando interage o acrossoma com o receptor ZP3 da zona pelúcida, rola uma coisa chamada de reação acrossômica. Ou seja, o acrossoma é desfeito, as suas enzimas são liberadas e a partir disso eu consigo digerir, degradar a zona pelúcida e, consequentemente, passar pela zona pelúcida. E aí, galera, a principal enzima que garante a digestão da zona pelúcida é uma enzima chamada de acrosina. Então, recapitulando, a reação acrossômica é fundamental para que eu passe pela zona pelúcida. E para que ela ocorra, o acrossoma tem que ser desfeito e liberar o conteúdo do acrossoma enzimático. Mas para eu desfazer o acrossoma, eu preciso interagir o acrossoma com o receptor ZP3 presente na zona pelúcida. Sendo isso, eu passo pela minha zona pelúcida. Depois que eu passo pela zona pelúcida, galera, eu preciso passar pela membrana plasmática do ovócito secundário. Passei pela membrana plasmática do ovócito secundário, próximo passo é o que, turma? Impedir outro espermatozoide de entrar nesse ovócito que eu já fecundei. Então, para isso, ocorre uma outra reação, chamada de reação de zona ou reação cortical. Então, a reação de zona, galera, é uma reação que impede a entrada de outro espermatozoide, uma vez que aquele ovócito já foi fecundado. Então, o que acontece basicamente nessa reação de zona? Primeiro, eu tenho o endurecimento da zona pelúcida. Se a zona pelúcida endurece, ela dificulta. Se ela enrijece, ela dificulta, né, a entrada de outro espermatozoide. E além disso, eu também nessa reação de zona garanto a degradação dos receptores ZP3. Pensa, se eu estou tirando ZP3 da zona pelúcida, outros espermatozoides não mais conseguirão fazer a reação acrossômica. Não mais fazendo reação acrossômica, não tem mais como outro espermatozoide passar pela zona pelúcida. Sem passar pela zona pelúcida, eu não consigo chegar à membrana plasmática do ovócito. Tranquilo? Depois que isso acontece, o espermatozoide entrou como um todo, né? Rola a degradação do flagelo e da mitocôndria do espermatozoide. Você não pode esquecer que a contribuição do espermatozoide para o zigoto, para o embrião, é praticamente DNA. Porque citoplasma é praticamente todo do ovócito, mitocôndria toda do ovócito. Então não pode esquecer que as suas mitocôndrias, sejam você um menino ou uma menina, é uma mitocôndria de origem materna. Você não pode esquecer isso, tudo bem? Tranquilo? Então, depois que o espermatozoide entrou, eu preciso degradar o flagelo e a mitocôndria, deixando apenas o DNA, o núcleo haploide desse espermatozoide. Posteriormente a isso, galera, eu acabo terminando a meiose 2 do ovócito. Então, qual vai ser a ideia? Você conseguiu perceber, então, que para a mulher terminar sua gametogênese, eu precisei ter um processo de fecundação. Ou seja, o espermatozoide penetrou o ovócito e a presença do espermatozoide dentro do ovócito é o sinal para que o ovócito secundário termine a meiose 2. E aí, quando a meiose 2 é terminada, eu formo o óvulo e mais um glóbulo polar. Glóbulo polar é esse que vai ser degradado e o óvulo que acabou de ser formado. Então, perceba que, na verdade, o que a mulher libera não é um óvulo, é sim um ovócito. O óvulo ele só é formado, turma, se eu tiver um processo de quê? Fecundação. Agora lembra, a meiose 2 ela é uma divisão equacional, tranquilo? Então quem faz meiose 2 é o ovócito secundário. Então se o ovócito secundário, que é haploide, faz meiose 2 e forma 2 células, o óvulo e o glóbulo polar, os dois são células o quê? Haploides, resultado de uma divisão equacional, que é o caso da meiose 2. Você consegue entender, então, que dentro do óvulo, galera, eu tenho o quê? Eu tenho núcleo haploide do espermatozoide mais núcleo haploide do óvulo.
O que vai acontecer após a formação do óvulo? Vou puxar a setinha para cá, hein? Vai para cá. O que vai acontecer após a formação do óvulo? Após a formação do óvulo, o que vai acontecer? Vou puxar a setinha azul para cá, ó. Posteriormente, eu vou ter a chamada fusão. Vou colocar aqui em branco. Fusão dos núcleos. Ou seja, o núcleo do óvulo se funde ao núcleo do espermatozoide. Esse processo tem um nome, ele é chamado de cariogamia. E aí, turma, depois que eu tenho a fusão dos núcleos, forma-se uma celulinha chamada de zigoto, ou simplesmente célula ovo. Aí eu pergunto, não foi o núcleo N do óvulo mais o núcleo N dos espermatozoides que se fusionaram? Então o zigoto, ele é uma célula 2N. Agora sim eu tenho a formação do zigoto. Então, fecundação, galera, é tudo isso que eu representei para você. É desde o espermatozoide, o ovócito, até a formação do zigoto. Então não é simplesmente, juntou um com o outro, formou o zigoto. Não, eu tenho vários processos acontecendo até a formação do zigoto. O zigoto, uma vez formado, a gente começa a ver a embriologia propriamente dita. Tranquilo? Entendeu então, galera, a formação do zigoto? Beleza? Então vou apagar o quadro, fazer um novo esquema para a gente começar agora a partir do zigoto. Beleza? Vem comigo. Bom, galera, então vamos lá. Olha só. Imagina o seguinte, eu formei o zigoto no final do último quadro. E aí, galera, a partir disso eu tenho que abrir uma classificação para você. Tipos de ovos, né? Ou célula ovo ou tipos de zigoto. E segmentação. Eu quero que você entenda o seguinte. Quando o zigoto ele é formado, ele vai começar a sofrer mitoses. Quando ele sofre a primeira mitose, ele forma duas células chamadas de blastômero. Essas duas células fazem uma nova mitose, viram 4 blastômeros. Essas 4 fazem uma nova mitose, viram 8 blastômeros. Essas 8 fazem uma nova mitose, viram 16 blastômeros. Essas 16 fazem uma nova mitose, viram 32 blastômeros. Quando eu chego no estágio de 16 a 32 blastômeros, eu já tenho um novo estágio chamado de quê? Mórula. E de zigoto a mórula, eu tenho um processo chamado de segmentação ou simplesmente posso chamar também de clivagem. Então, clivagem ou segmentação. O que seria essa clivagem ou segmentação? É o processo de zigoto até qual estágio? Mórula. Tranquilo? E aí, galera, eu tenho vários tipos de ovos que vão interferir diretamente em tipos de segmentações distintas. Por que eu estou falando isso, galera? A nossa de mamíferos é de um tipo, mas a de anfíbio vai ser outro, mas a de aves vai ser outro, de insetos vai ser outro. Então vamos lá, com calma. Como é que eu classifico os tipos de ovos? É de acordo com a presença e distribuição do vitelo. Não esquece, falei em vitelo, você pensa em reserva nutritiva. O nosso ovo, galera, ele é oligolécito, isolécito, alécito ou homolécito, é a mesma coisa. Lembrando que o termo lécito indica vitelo. Então, oligo, poucos, né? Então, oligolécito é aquele ovo com pouco vitelo. E lembra, eu quero que você grave uma informação. A presença de vitelo, a grande quantidade de vitelo, ela dificulta a clivagem do zigoto. Ou seja, ela dificulta essas sucessivas mitoses que o zigoto sofreria. Então, olha para cá. Se eu tenho um ovo com pouco vitelo, vai ter algum problema para se dividir? Não. Então, se você olhar no meu desenho de zigoto para mórula, eu tive uma clivagem total, uma segmentação total. E aí, se é uma segmentação total de zigoto a mórula, eu falo que a segmentação é do tipo holoblástica, porque holo significa total. Agora, os blastômeros formados aqui são mais ou menos do mesmo tamanho? Sim. Então essa é uma segmentação holoblástica?
igual. Ou seja, eu tive uma segmentação completa, uma clivagem completa, onde o tamanho dos blastômeros são mais ou menos os mesmos. E quem vai ter esse tipo de segmentação holoblástica igual? É quem tem uma célula ovo, né, um zigoto de que tipo? Oligolécito. Exemplo, nós mamíferos. Agora, perceba o segundo caso. O segundo caso, eu tenho um ovo chamado de heterolécito, mediolécito ou mesolécito. Perceba que eu tenho dois grandes polos. Um polo eu tenho bastante vitelo, o outro polo eu tenho menos vitelo. O polo com mais vitelo é chamado de polo vegetativo e o polo com menos vitelo é chamado de polo animal. Se você olhar esse zigoto dando origem a essa mórula, você consegue entender que eu tive uma segmentação total? Todo ele sofreu clivagem. Então eu pergunto, aqui é uma segmentação de que tipo? Holoblástica. Mas perceba, os blastômeros têm o mesmo tamanho? Não. Perceba que aonde eu não tenho vitelo, a clivagem é muito mais bem definida. Aqui, como eu tenho uma dificuldade de mitose, as células têm um tamanho maior. Tranquilo? Então, essa segmentação holoblástica desigual. Exemplos de quem tem ovo heterolécito e, consequentemente, clivagem holoblástica desigual. Os anfíbios. Tranquilo? Agora, olha esse ovo aqui, telolécito ou megalécito. Galera, esse ovo ele é praticamente inteiro o quê? Vitelo. A quantidade de citoplasma livre de vitelo é muito pequena. Então, se você olhar aqui a segmentação, galera, ela não é total, ela é parcial, devido à grande quantidade de vitelo. Então, quando tem uma segmentação parcial, eu chamo de segmentação de que tipo? Meroblástica. Tranquilo? Agora, olha de baixo. A de baixo eu tenho um ovo chamado de centrolécito, ou seja, o vitelo está todo aglomerado onde? No centro do ovo. E quando eu olho o tipo de segmentação, galera, perceba também que não é a célula inteira que sofreu segmentação. Então, como aqui a segmentação é parcial, eu também tenho uma segmentação de que tipo? Meroblástica. Agora, eu posso ter a meroblástica discoidal e a meroblástica superficial. Perceba que a superficial ocorreu apenas na região periférica, onde eu não tenho vitelo. Onde eu tenho vitelo não ocorreu segmentação. Enquanto que essa segmentação meroblástica discoidal ocorreu apenas aonde? Nessa região aqui em forma de disco, né? Aonde eu não tenho o tal do vitelo. Beleza? Quem tem um ovo telolécito e uma segmentação meroblástica discoidal? Aves. Quem tem um ovo centrolécito e uma segmentação meroblástica superficial? Insetos. Tranquilo? Então, uma vez você entender isso aqui, eu posso dar início, ou melhor, prosseguimento ao próximo quadro, para a gente começar a ver o que vai acontecer depois do estágio de mórula em nós mamíferos. Beleza? Vem comigo para mais um quadro. Bom, galera, então vamos lá, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho do que vai acontecer pós-zigoto. Então, formei o zigoto. No caso aqui, o ovo oligolécito, segmentação holoblástica igual, formei o estágio de mórula. Tranquilo? Bom, o que vai acontecer agora, turma? A partir de mórula, que eu já falei para você que é um estágio onde eu tenho de 16 a 32 blastômeros, rola um fenômeno chamado de blastulação. E aí eu posso formar blástula e blastocisto. Calma. Eu quero que você entenda o seguinte: blastocisto e blástula, os dois fazem referência ao mesmo estágio embrionário. Só que quando é esse estágio de não mamífero, eu chamo de blástula. E quando é esse estágio de mamífero, eu chamo de blastocisto. Então, na verdade, blastocisto e blástula fazem referência ao mesmo estágio embrionário. Só que blastocisto é o termo utilizado para quem? Mamífero. Enquanto que blástula é o termo utilizado para quem não é mamífero. E aí, além disso, existem diferenças morfológicas? Sim. Quando eu olho, por exemplo, um estágio de blástula, eu vejo uma massa celular periférica, chamada de blastoderme ou blastoderma, e vejo uma cavidade chamada de blastocele. Enquanto que no blastocisto eu vejo a cavidade, chamada de blastocele, a massa periférica representada em verde, chamada de trofoblasto, e eu ainda vejo uma massa celular interna representada em amarelo,
chamada de embrioblasto ou nó embrionário. Então existem diferenças estruturais e morfológicas entre o blastocisto e a blástula. Eu só quero que você entenda agora que esses dois estágios são formados durante um processo de blastulação, que nada mais é do que uma diferenciação. Ó, vou colocar aqui, ó, diferenciação que a mórula sofre para formar esse próximo estágio embrionário. Ou blastocisto ou blástula. Vou primeiro, durante essa aula, falar de mamífero. Então, se eu vou falar de mamífero, eu vou ficar focando aqui no blastocisto. O que é importante saber dele, galera? É que esse blastocisto aqui, ele ainda realiza um processo chamado de nidação. O que é a nidação, galera? É a fixação do blastocisto no endométrio, no útero. Muita gente fala assim, nidação é a fixação do zigoto, nidação é a fixação do embrião. Zigoto falou besteira. Embrião até vale, mas é de fato qual estágio embrionário? Blastocisto. Então, nidação é a implantação, é a fixação do blastocisto no endométrio. Lembrando que endométrio é a parede mais interna do útero. Eu tenho endométrio, miométrio e perimétrio. Beleza? E aí, galera, eu tenho o trofoblasto e o embrioblasto. Galera, importâncias do trofoblasto. Na verdade, não importâncias, mas apenas algumas diferenciações. O trofoblasto, ele faz se diferenciar em duas células. Então, olha para cá. O trofoblasto vai se diferenciar em duas células. Uma celulinha mais interna do trofoblasto, que vai ser chamada de citotrofoblasto. E uma celulinha mais externa do trofoblasto, que se diferencia em sincício-trofoblasto. Então, olha para cá. Eu, trofoblasto, que sou a massa periférica do blastocisto, me diferencio em duas massas celulares. Uma mais interna, chamada de citotrofoblasto, e uma mais externa, chamada de sincício-trofoblasto. Quem é a mais importante? É o sincício. Porque esse sincício aqui, ele tem a função de garantir o início da nutrição do embrião. Então, esse sincício-trofoblasto, vou puxar uma seta e vou colocar aqui, ó, placenta, entre aspas, placenta primitiva. Ou seja, é esse cara que garante a nutrição inicial do embrião. E além disso, turma, esse embrioblasto aqui, ou melhor, esse sincício trofoblasto aqui, ele também tem uma outra importância. Ele consegue garantir a produção de um hormônio chamado de HCG. Hormônio que para muitos é sinônimo de felicidade, para muitos sinônimo de tristeza. Esse hormônio aqui é aquele hormônio que diz se a mulher está grávida ou não. É a chamada gonadotrofina coriônica, o beta-HCG, formado por quem? Pelo sincício trofoblasto. Celulinha pertencente a qual estágio embrionário? Blastocisto. Blastocisto esse que realiza um processo chamado de nidação. E aí, qual é a função desse HCG, galera? Aí eu preciso que você lembre da tua aula de ciclo hormonal da mulher, ciclo ovariano. Tem que lembrar o seguinte, a mulher quando ovula, ela tem um pico de LH. E esse hormônio LH, ele induz a formação do corpo lúteo. Corpo lúteo esse que garante a formação de progesterona e estrogênio. Principalmente a progesterona. Tudo bem? A progesterona alta é que vai impedir a queda do endométrio. Porque se o endométrio cair, eu tenho menstruação. Se o endométrio cair durante o momento que a mulher está grávida, aborto. Tranquilo? Então, qual vai ser a ideia? Esse corpo lúteo ele tende a se degenerar com 5, 6 dias. Mas imagina só que o embriãozinho está sendo gerado ali. O embrião quer que o endométrio caia? Não. Então, o que o embrião faz? Ele começa a formar o HCG como quem diz: mãe, pelo amor de Deus, continue produzindo a progesterona. Então, na verdade, o HCG ele mantém o corpo lúteo para que ele continue produzindo a progesterona. Só que esse hormônio é formado por quem? Pelo blastocisto.
Ah, professor, então o HCG vai ser produzido eternamente? Não. Até o terceiro mês. Porque a partir do terceiro mês a placenta já vai estar totalmente formada. E uma vez a placenta formada, quem vai garantir a nutrição do embrião? Ou melhor, quem vai garantir a produção da progesterona? É a própria placenta. Então, a partir do terceiro mês, quem vai produzir a progesterona para impedir a queda do endométrio é a própria placenta. Até o terceiro mês eu vou ter a HCG sendo produzido pelo embrião para manutenção do corpo lúteo que está no ovário da mulher. Lembra que queda de progesterona é queda de endométrio. E eu não quero que o endométrio caia. Tranquilo? Beleza? Agora a gente tem que falar de quem? Do embrioblasto. Quem é o embrioblasto, turma? É uma célula tronco embrionária. Foi questãozinha da UERJ específica. Então olha para cá. O embrioblasto, ele é uma célula tronco embrionária. Ou simplesmente a gente chama também de pluripotente. Beleza? Ah, professor, por que é um TOT? TOT é o blastômero, que vira qualquer coisa. O embrioblasto ele já é uma diferenciação, ele não pode virar trofoblasto. Então, na verdade, totipotente é o blastômero. Aqui eu já falo em pluripotente, que é uma célula-tronco embrionária, que foi questão específica da prova da UERJ de alguns anos atrás. Beleza? Perguntava qual era o nome da célula-tronco embrionária. Tinha que falar, era embrioblasto. Ou nó embrionário. E quem é esse embrioblasto ou nó embrionário? É a massa interna de qual estágio embrionário? Blastocisto. Tranquilo? Então, vem comigo aí. Bom, pessoal, então olha só, a gente já viu já o que vai acontecer com o trofoblasto, né? Que é a massa periférica do blastocisto. E aqui agora eu tenho o embrioblasto. E aí, turma, esse embrioblasto é aquele cara que vai dar origem aos folhetos embrionários no processo de gastrulação. Que a gente ainda não falou, a gente ainda vai falar. Mas eu quero que você entenda que esse cara dá origem a ectoderma, mesoderma e endoderma. E o que é um folheto embrionário? É uma estrutura que dá origem aos tecidos. Esses tecidos começam a se juntar formando órgãos. Órgãos se juntam e formam sistemas. Então, na verdade, o embrioblasto vai dar origem ao corpo do embrião, do feto, teu, propriamente dito. Então, vamos lá. O ectoderma, formado a partir do embrioblasto, vai ser responsável pela formação de tecido nervoso e epitelial. O embrioblasto, que vai dar origem ao mesoderma, e esse mesoderma, por sua vez, vai dar origem a tecido epitelial, conjuntivo e muscular. Enquanto o endoderma, que também é formado pelo embrioblasto, vai dar origem a tecido epitelial. Então perceba que os 3 folhetos embrionários, turma, dão origem a tecidos epiteliais. Tudo bem ou não? Tranquilo? E eu quero que você entenda que nós temos 3 folhetos embrionários, ecto, meso e endo. Então nós somos animais triblásticos. E não esquece, folheto embrionário foi formado a partir de quem? Do embrioblasto, no processo de gastrulação. E o que é o folheto embrionário? É uma estrutura que dá origem a tecidos. Só que pensa aqui, ó, existem vários tipos de tecidos conjuntivos. Existe o tecido conjuntivo propriamente dito, que eu chamo de TCPD. Existe o tecido ósseo, tecido sanguíneo, cartilaginoso, adiposo, hematopoético. Tudo isso é tecido conjuntivo, tudo isso formado do mesoderma. Mesoderma é esse que veio de qual célula? Embrioblasto. Embrioblasto esse, que é uma celulinha interna, chamada também de nó embrionário, encontrado num estágio chamado de blastocisto. Aí algumas pessoas falam, mas professor, eu achava que hematopoético e sanguíneo era a mesma coisa. Cuidado, tecido conjuntivo hematopoético é aquele da medula óssea, aquele que dá origem a tecido sanguíneo. Então não esquece, tecido hematopoético é um tecido formador de sangue. Ele vai dar origem, ele vai formar o tecido sanguíneo propriamente dito. Beleza? Tranquilo? Já é? Então, galera, isso aqui é a base dos mamíferos, tá? A gente vai falar de placenta e tudo mais. Mas aí eu vou começar a falar agora da gastrulação de quem? De animal que é não mamífero. Beleza? Mamífero acaba aqui. Até porque do mamífero ele é muito mais complexo.
Então a gente vai ver agora como é que é o processo de formação de folheto embrionário de caras que não são mamíferos. Ah, mas professor, eu quero ver como é que é o do mamífero. Do mamífero tu vai aprender na faculdade se você fizer alguma coisa vinculada à área de saúde, área de ciência. Ou então você pode pesquisar na sua internet, procurar algum livro, porque no vestibular o que cai de embriologia a partir de agora é a do não mamífero. A dos mamíferos elas acabam aqui. Tranquilo? Então vem comigo para mais um quadro. Bom, galera, então vamos lá. Voltei aqui, ó, pra gente ver como é que ocorre em animais não mamíferos. Então aqui eu tenho meu estágio de blástula. Aqui eu tenho, ó, a minha massa periférica blastoderma, a cavidade blastocele. O que vai acontecer? Essa blástula vai sofrer um dobramento, como se eu chegasse aqui, ó, e fizesse uma invaginação. Uma invaginação, ó, aqui nesse estágio de blástula. Esse processo eu chamo de gastrulação. Então a blástula agora está virando um novo estágio chamado de gástrula. Perceba que agora então aquela célula que era verde, ela sofreu uma diferenciação e eu vejo duas massas. A massa periférica, que eu chamo de ectoderma, e a massa interna, que eu chamo de mesentoderma. Por que eu chamo de mesentoderma? Porque esse camarada aqui, ele pode dar origem tanto ao endoderma quanto ao mesoderma futuramente. Então, na verdade, ó, dobrou aqui, ó, invaginei isso aqui, empurrei, fiz o dobramento, formei o estágio de gástrula. Bem simples a gastrulação de um animal que não é mamífero, do Amphioxus, que é o exemplo que a gente usa. Que a do mamífero é bem mais complexa. Tranquilo? Então, formei aqui, ó, ectoderma, folheto embrionário externo, e o mesentoderma, que vai virar tanto meso quanto endoderma futuramente. Tudo bem? O que mais que eu vejo aqui, galera? Eu vejo no meu estágio de gástrula o meu intestino primitivo, chamado de arquêntero. E além disso, eu vejo esse porozinho aqui que eu chamo de blastóporo. E é importante você entender por quê. O blastóporo, galera, galera. Depois de comer 10 creme cracker. Não dá. Sem água. Não dá. Sem água. Então o blastóporo, galera, quase que não sai também. Ele pode dar origem tanto à boca quanto ao ânus. Se esse blastóporo aqui der origem à boca, o animal é chamado de protostomado. Se o blastóporo dá origem ao ânus, o animal é chamado de deuterostomado. E por que eu estou falando isso aqui, galera? Porque tem questões que trabalham isso aqui. Existem apenas 2 filos que são deuterostomados, que seriam cordados e equinodermos. Então, questão básica de prova. O que une os cordados da estrela do mar, por exemplo? O que une o ser humano da estrela do mar? Ou seja, um cordado de um equinodermo. Os dois serem animais deuterostomados. E o que é ser deuterostomado? É que o blastóporo, que é algo observado no estágio de gástrula, dá origem a quem? Ânus. Se dá origem à boca, o animal é chamado de protostomado. Então, todos os filos, obviamente, que tem folheto embrionário, que não são cordados e equinodermos, são o quê? Protostomados. Beleza? Então, mais uma vez aqui o estágio de gástrula sendo observado a partir da diferenciação da blástula, ou seja, a partir da gastrulação. E mais uma vez, o que eu observo no estágio de gástrula? Ectoderma, mesentoderma, arquêntero, que é o intestino primitivo, e o blastóporo. Blastóporo esse que pode dar origem à boca ou ânus. Se der origem à boca, protostomado. Se der origem ao ânus, deuterostomado. E mais uma vez, quem é deuterostomado? Cordado e equinodermo. Exemplo de cordado, nós, mamíferos. Exemplo de equinodermo, estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, bolacha do mar, tudo do mar. Tranquilo? Agora, não esquece, tá? O que ocorre, então, de mais importante na gastrulação? É a formação dos folhetos embrionários. Ectoderma e mesentoderma. Tranquilo? Beleza? A primeira parte de embrio acaba aqui, no estágio de gástrula, e a aula seguinte a gente começa a falar de quê? Neurula. A gente começa a falar de neurulação. Beleza? E aí, depois de neurula, em nós mamíferos, eu não chamo mais de embrião. Começo a chamar de feto. Então, mais uma vez, vimos lá como ocorre a formação do zigoto. De zigoto virou mórula, de mórula virou blástula, no nosso caso, blastocisto.
de blastocisto ou blástula virou o quê? Gástrula. Pedro, a gente tem gástrula? Tem. Só que o nosso processo de gastrulação é diferente desse que eu falei. Até porque nós temos o quê? A massa celular interna, que é o embrioblasto. Fechou? Galera, beijo grande e até a próxima aula aí de Embrio 2. Valeu!